Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Para o nosso podcast de hoje, recebemos o professor José Roberto, da Nova Acrópole de São Caetano do Sul, em São Paulo. Seja muito bem-vindo, José Roberto. Olá, Danilo. É um grande prazer estar aqui novamente com você, compartilhando algumas reflexões e ideias filosóficas, tanto contigo como com as pessoas que nos ouvem. Em nossa conversa de hoje, através do nosso podcast, vamos fazer algumas reflexões filosóficas sobre a filosofia para sermos melhores seres humanos. É natural que não esgotemos o tema e a ideia também não é aqui trazer verdades absolutas, mas, como nós ressaltamos em todas as ocasiões, é conversar, refletir e, sem sombra de dúvida, extrair ideias que sejam úteis e praticáveis também em nossas vidas. Ao longo destes 2 anos de pandemia, José Roberto, a filosofia tomou uma proporção distinta da que nós tínhamos antes. Nós temos ouvido muitas pessoas falarem sobre isso, buscarem a palavra filosofia ou o que significa no Google, estoicismo também, empatia, resiliência, enfim, são palavras, são conceitos que têm sido muito utilizados. E muitas das vezes, a falta de uma compreensão mais profunda da etimologia da palavra, e não só tecnicamente compreender o que ela significa, mas também trazer isso para a nossa forma de vida de uma maneira mais natural, de uma maneira mais cotidiana, é algo que faz a diferença na nossa existência. E sobre isso eu gostaria que você falasse justamente sobre a ideia da filosofia, o que ela significa, não só como etimologia, mas o que ela significa em termos de ação e de ferramentas práticas para a vida. Perfeito, Danilo. Acho sim que é importante realmente sempre fazer essa relação, até para retornar ao sentido original não só do que significa filosofia, mas dos pensamentos relacionados com a filosofia. Nós podemos dizer que em todas as grandes civilizações, a filosofia era vista como um elemento necessário para, principalmente, influir no comportamento humano, para fazer com que nós pudéssemos, com que o ser humano, nós como seres humanos, pudéssemos extrair os nossos potenciais mais profundos, para começar reconhecendo e, em segundo lugar, podendo aplicar de uma maneira bastante prática isso no nosso dia a dia. Então, muitas vezes a filosofia é relacionada com a Grécia, a filosofia é relacionada com Pitágoras, e relacionando-a com Pitágoras sempre vem a sua etimologia, a busca da sabedoria, o amor à sabedoria. E é muito interessante que não só Pitágoras, mas quando nós buscamos relacionar essa busca da sabedoria, esse amor à sabedoria, nós também temos que relacionar com Sócrates, temos que relacionar com Platão, temos que relacionar com Aristóteles, que foram grandes filósofos reconhecidos pela história e que buscaram desenvolver os seus estudos filosóficos justamente com essa questão de busca da sabedoria. Então, por exemplo, nós em Nova Acrópole, em nossas escolas, em nossas sedes, nós buscamos resgatar um pouco esse sentido original da filosofia. Não é para nós apenas uma questão de estudo técnico ou teórico que teríamos até muita dificuldade em aplicar na nossa vida. E a nossa vida hoje está muito isso, Danilo? A nossa vida hoje está muito virtual. Nós temos muitos conhecimentos, um acesso muito fácil a um grande pacote plus de conhecimentos, de informações, mas nos momentos mais drásticos da nossa vida, como você mesmo citou, o momento em que nós estamos vivendo, em que junta-se a pandemia com as nossas crises sociais, com as nossas crises políticas, com as nossas crises pessoais, com as nossas crises individuais, torna o panorama da nossa vida bastante confuso, bastante complexo e bastante confuso. Então temos que entender que sabedoria é essa que nos faz irmos buscar esses conceitos desenvolvidos por Pitágoras, esses conceitos desenvolvidos por Platão, para termos uma referência, para que a gente possa entender um pouco a confusão do momento em que nós vivemos, com tantos problemas acrescido mais esse aí da pandemia, por exemplo,
E sentir que com essas pequenas respostas nós podemos, digamos assim, viver de uma maneira mais harmônica para conosco mesmos. Então, por exemplo, né, a filosofia que seja eficaz na melhoria, no desenvolvimento do ser humano, ela não pode ser somente uma busca de conhecimento, né, para a gente entender melhor essa questão da sabedoria. Ela tem que ser uma busca mais global por elementos que vão nos ajudando conforme nós vamos aplicando em nossa vida cotidiana, vai nos fazer sentir que estamos nos aprimorando cada vez mais. Então, busca de sabedoria, que além de buscar o conhecimento, também é uma busca da beleza, né? Então, esses antigos povos entendiam que a sabedoria é conhecimento e é também beleza. Mas além da busca da sabedoria ser conhecimento e busca do belo, né? Também é a busca, digamos assim, dos valores humanos. Entendiam isso também, né? Também relacionavam a busca da sabedoria com a busca da boa convivência humana. E também relacionavam a busca da sabedoria, além da busca do conhecimento, além da busca dos valores, com o entendermos na história quem nós somos. Então é interessante que quando nós vamos aprendendo justamente nesse estudo da filosofia, não apenas como teoria, como elementos intelectuais, de conhecimentos intelectuais, mas que não servem nada no nosso dia a dia, mas com uma busca de sabedoria, com base nesses valores, né, busca de valores estéticos, busca de valores que nos ajudem à convivência, isso vai nos enriquecendo interiormente, vai não só aumentando a nossa cultura individual, mas também ampliando os limites da nossa cultura individual. E nós vamos nos sentindo enriquecendo. E esse enriquecimento, ele é essencial para que muitos dos problemas humanos, muitos dos problemas sociais, sejam compreendidos por nós, e a partir daí nós possamos assumir uma atitude cotidiana, muito prática, para sentirmos que estamos realmente influenciando na solução e na resolução dessas problemáticas. Sem dúvida, José Roberto. E esse termo que você usa, a filosofia como expressão de vida, era algo muito natural, não só para os povos gregos, mas para os hindus também, que são povos muito mais antigos, que trouxeram uma série de ensinamentos, tanto quanto outros, e que até hoje nós falamos das mesmas coisas. Ou seja, a guerra interior travada no Bhagavad Gita, o que se ensina no Ramayana, enfim, são coisas que nós vivemos hoje, são provas, é que nós perdemos essa conexão com a filosofia, historicamente falando. E isso era um elemento natural nas civilizações antigas, era algo vivencial, era algo que estava disseminado na sociedade como um todo, de modo geral, e hoje nós não temos essa mesma vivência, esse mesmo conceito do que se tinha. Por isso eu gostaria que você falasse da importância de hoje estudarmos filosofia, praticarmos a filosofia, ou seja, essa filosofia para se viver, para compreender o que é a vida, para saber quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, enfim, e quais são os principais elementos que você traz dentro disso para que a gente tome consciência de como agir melhor em função desses elementos que a filosofia nos traz nos dias de hoje. Sim, Danilo, as nossas necessidades e as nossas buscas mudaram aí no decorrer de, bom, só para termos como uma referência a Grécia clássica, mudaram nos últimos 2.500 anos. E como você mesmo coloca, né, se a gente usar como referência a tradição ou os povos hindus, mais de 3.000, mais de 4.000 anos, né, houve muita mudança durante essa passagem de tempo. Então, um dos elementos que nos ajuda é precisamente, né, essa busca de valores que sejam válidos, independente do tempo e independente do lugar. Valores que não eram só bons para os gregos. Valores que, filosoficamente, né, os gregos entendiam que ajuda o ser humano a ser mais forte, ajuda o ser humano a ser mais responsável perante a sua própria existência, a sua própria construção interior e exterior também. A mesma coisa com relação, por exemplo, né, aos povos hindus. Livros como, por exemplo, o Bhagavad Gita, né, que nós estudamos aí nos nossos cursos regulares, desenvolvemos podcasts sobre ele, palestras também. São livros que têm uma data sempre bastante
discutida, mas assim, são muito antigos, algo em torno de 2000, 3000, talvez até mais antigos. E falam de valores, né, que 3.000 ou 4.000 anos atrás ainda são válidos para a nossa época atual. Então, uma das bases para nós começarmos um estudo dessas questões, desses elementos que são necessários para a nossa construção como seres humanos cada vez melhores, cada vez mais seguros, cada vez mais fortes, cada vez mais morais, passa por isso, né? Passa por um estudo daquilo que era válido nessas antigas sociedades e que nós sintamos que na minha vida, na nossa vida, ela ainda é necessária. Isso é o que nós poderíamos chamar de valores da ética atemporal, valores da ética sem tempo. Esses antigos povos, como a gente começa a refletir um pouco sobre eles no seu dia a dia, também se preocupavam com coisas como o exercício do amor, a vivência da fraternidade, a resistência perante as dificuldades. Perfeito? E são coisas que nós também buscamos, pelo menos as pessoas que são um pouco mais idealistas, lógico, né, e buscam refletir sobre essas questões para poder viver no seu cotidiano, porque sente que mais de que de recursos, o homem atual, o ser humano atual, a cidade atual, a sociedade atual está precisando de elementos como esses, elementos que possam ser vividos cotidianamente, mas de uma maneira bastante profunda. Não é que nós queremos ser diferentes, nós queremos ser melhores. Não importa se as pessoas percebam a nossa melhoria ou não, nós queremos sentir dentro de nós que temos algo para oferecer. Temos algo que seja nosso, que temos algo que nos distinga como seres humanos. Isso é muito importante, né, Danilo? Porque isso, de mim para comigo mesmo, me faz ter uma outra visão do mundo. O professor Jorge Ângelo Braga, né, dizia algo que é muito marcante para nós, baseado até nos estudos que ele mesmo fez para resgatar essa vivência filosófica que nós buscamos desenvolver em nossas escolas, né? Não é uma questão de mudar o mundo, é uma questão de mudar o ponto de vista, mudar o foco como o ser humano enxerga o mundo. Então esses são valores básicos, vamos dizer assim, né? Valores como os valores éticos, valores como o exercício da fraternidade, a consciência de que precisamos viver um conceito, uma visão mais ampla de fraternidade, de humanidade, porque isso é que vai nos fazer, digamos assim, construir elos de verdadeira amizade, construir verdadeiros elos sociais, para que juntos nós possamos resolver esses problemas que individualmente nós nos sentimos às vezes assim prostrados. Esse é o primeiro passo antes de nós aprendermos uma arte da convivência. Então são valores que nós como indivíduos podemos ter, podemos desenvolver, para desenvolver outros valores que são superiores aos nossos individuais, que é, por exemplo, a virtude da justiça, que é uma base de respeito aos pontos de vista alheio, que permite com quem não necessariamente concordando com o modo que o outro pense, eu possa respeitar a sua opinião. E se é uma questão de, digamos assim, mostrar ao outro, né, que existem valores melhores, não é uma questão de discutir, né, é uma questão de exemplificar. Então é isso, né, Danilo? São virtudes e valores que, alimentados de uma maneira individual, nos preparam para desenvolver outras virtudes e outros valores como a justiça, o respeito, a tolerância, que vão nos ajudar a convivermos em sociedade. E essa convivência é necessária porque há dificuldades e desafios que não são individuais, né, são coletivos. Então tem que partir de uma base de harmonia e de união das pessoas que vivem na cidade ou num determinado território para serem resolvidas.
E, inclusive, esse momento em que a gente vive, pela sua complexidade, nós estamos falando de um momento histórico onde nós temos fácil acesso ao conhecimento, onde tudo pode vir muito mais fácil, porém, nós precisaríamos ter um critério de busca da verdade, de conhecimento, que tem a ver com esse tema que a gente está falando. E, nesse sentido, a pergunta que eu vou lhe fazer é justamente sobre isso. Quando a gente faz uma relação, né, José Roberto, com o passado, que acesso teve aos livros com a mesma facilidade Helena Blavatsky, Marco Aurélio, Hipátia de Alexandria, Boécio, Giordano Bruno, enfim, tantos filósofos e filósofas de todos os tempos. Eles não tinham o acesso que nós temos hoje. Nós colocamos hoje, por exemplo, em qualquer buscador de internet e temos um acesso fácil a inúmeras ideias, a milhares de ideias. Isso não nos torna mais sábios. Isso quer dizer que nós temos um acesso mais fácil. No entanto, nós não somos mais sábios por termos acesso mais fácil. É como uma peneira, né? Eu já trabalhei uma vez peneirando areia, por exemplo, e você percebe ali uma coisa bastante filosófica, ou seja, você percebe um processo de filtro. E na nossa vida, a gente deveria ser da mesma maneira que essa peneira, ou seja, filtrar o conhecimento. Por isso a questão que ele faz é justamente essa, da importância de nós filtrarmos o conhecimento, de separarmos o joio do trigo, como é dito popularmente, enfim, e qual a importância desse processo para que a gente consiga alcançar uma ação mais coerente, mais moral, em função de um conhecimento que a gente direciona para a nossa vida. Eu gostaria que você falasse da importância desse processo e como fazê-lo. Quais são os elementos que você destaca nesse sentido para que a gente consiga alcançar essa ideia que eu mencionei durante a minha pergunta? Não, é verdade. É que hoje, esses antigos povos, né, Danilo, eles tinham uma visão diferente das coisas. Nós, por exemplo, prestamos muita atenção na quantidade. E eles estavam muito preocupados com a questão da qualidade. Então, para eles, não era uma questão de ter muito conhecimento, de ter muitos livros, de ter muito acesso à literatura variada. Para eles era uma questão, às vezes, de ter uma única frase que orientava a vida pelo menos assim, vamos dizer assim, a vida daquele que estava buscando aprofundar-se no mistério de si mesmo, né, nos mistérios humanos. Às vezes bastava uma frase para que aquilo o alimentasse durante anos. Até porque esses povos também, né, eles não confiavam só nos livros ou só nos seres humanos para obter informações e para obterem conhecimento. Eles estavam muito mais próximos à natureza. Então, esses povos, né, eles tinham uma relação de aprendizado com o céu estrelado à noite, eles tinham uma relação de aprendizado com digamos assim, a altura das árvores, a robustez dos seus troncos, a profundidade e a extensão das suas raízes. Então, conhecimentos para eles era principalmente, né, aqueles elementos que os ajudassem a ler com um pouco mais de profundidade nos livros da natureza, para obter uma sabedoria que não fosse só uma sabedoria pessoal, ou mesmo individual, ou mesmo humana, né? Para obter uma sabedoria que fosse pouco a pouco conectando com a natureza, grande fonte de conhecimento. E é claro, né, que o contato com homens ou mulheres que fossem mais sábios auxiliava-os, então, a ir fazendo essa ponte de coincidência entre, olha, esses são sábios por quê? São sábios porque ensinam a mesma coisa que eu posso perceber na natureza. E a natureza, né, ela ensina e ela é sábia por quê? Porque aquilo que eu percebo nela, eu encontro também num Platão, eu encontro também num Bhagavad Gita. Então a gente percebe, né, Danilo, que não só temos acesso aos meios de comunicação, que nos trazem às vezes informação em grande quantidade, mas de uma maneira confusa, não necessariamente relacionada, mas acima de tudo nós ainda temos o oceano, nós ainda temos o céu estrelado sobre a nossa cabeça, ou pelo menos podemos imaginar o céu estrelado sobre as nossas cabeças. Nós temos o sol, nós temos as árvores, temos as flores com seus coloridos, temos os nossos animais domésticos, temos a natureza ao nosso redor para também nos ser uma fonte de conhecimento. Então, um cidadão mediano como nós, por exemplo, né, Danilo, buscava conhecimento
que o ajudasse numa finalidade, na finalidade de se tornar cada vez melhor. Não só melhor como profissional, não só melhor como pai ou mãe de família, mas melhor como ser humano. Que o ajudasse a desenvolver aquelas virtudes que ele pudesse reconhecer nos melhores seres humanos de qualquer época ou de qualquer lugar, como, por exemplo, o respeito, a generosidade, a capacidade de imaginação, a capacidade ética. Então, eles relacionavam sempre o conhecimento como um meio para alcançar um fim bastante específico. O resto, o resto vinha por acréscimo, né? Se eu sou melhor como ser humano, eu não preciso ganhar rios de dinheiro na minha profissão, né? Não preciso ter uma profissão de status dentro da sociedade. Eu trabalho naquilo que me sinto mais confortável e que garante o meu sustento e que garante que a partir dali eu vou prestar um bom serviço à sociedade. Então eles tinham muito essa relação com o conhecimento, né, Danilo? Eles buscavam principalmente um conhecimento, uma sabedoria, um grau de beleza, um grau de valores interiores que os fosse aprofundando cada vez mais nos mistérios de si próprios. E tinham digamos assim, uma grande visão que nós muitas vezes perdemos, né? Eu, se quero ser um engenheiro, eu me matriculo numa escola de engenharia, porque uma escola de engenharia, né, ela vai me poupar muito trabalho, ela vai me entregar uma tradição de mais de 500, 600 ou 700 anos do que tem sido desenvolvido nessa área, tem sido condensado, tem sido sintetizado. Em 4 anos de curso de engenharia, ou 5 anos, eu vou aprender uma síntese daquilo que é mais importante em mais de 500 anos desenvolvido nessa área. Aquilo que serve ainda hoje, aquilo que não serve mais, os desenvolvimentos atuais, os desenvolvimentos antigos que ainda são válidos. Então eles tinham essa visão, digamos assim, de universidade, não relacionado somente às profissões, mas relacionado também à questão da vida. Então eles compreendiam que existem valores, existem comportamentos que precisam ser aprendidos, não de uma maneira técnica, não de uma maneira fria, mas de uma maneira muito viva. Então, muitas vezes, né, eles buscavam não qualquer literatura, mas a literatura dos grandes escritores, dos grandes sábios, que, por exemplo, né, tinham falado sobre o amor, tinham falado das dificuldades de relacionamento, do lidar com a tristeza, do lidar com uma depressão, por exemplo, né? Buscavam isso quando buscavam um Platão, quando buscavam um Sócrates. Então eles não tinham a nossa web super sofisticada, não tinham as nossas redes sociais, mas eles construíam redes de conhecimento e de relacionamento com os livros ou com o contato com aqueles que eram mais sábios, para que não precisassem perder tanto tempo, né? Porque errar e acertar é muito doloroso às vezes. Então eles preferiam uma maneira mais inteligente, que é se aproximar das grandes tradições de conhecimento, para já ter uma ideia prévia daquilo que eles iam enfrentar na vida. Porque a vida ela não é didática, a vida ela já chega trazendo a prova, ela meio que já chega batendo, e nem sempre chega pela frente, né? Às vezes nos pega desprevenidos. Então eles tinham muito essa visão, né, que hoje nós temos com relação às nossas profissões e às nossas faculdades. O melhor conhecimento é aquele que enriquece o ser humano. E para não perder tempo, há que buscar uma base desse conhecimento, tanto nas literaturas, daqueles que escreveram anteriormente sobre isso que eu quero desenvolver, como também no contato com homens e mulheres que, tendo vivido isso de alguma maneira, podem me passar uma síntese para que eu tenha uma base muito sólida para começar. Isso é muito inteligente, não é verdade?
Sem sombra de dúvida. E só como um adendo, enquanto você fazia a sua explanação, eu refleti aqui sobre os cientistas que vão fazendo as suas descobertas, sobre os artistas que vão trazendo uma forma nova de expressão de arte, seja através da escultura, da música, da dança, enfim, há um processo de transmissão e de avanço dessas ideias, desses valores. Quando a gente hoje nega isso, é como se a gente fechasse o olho para o passado e perdesse inúmeras experiências de conhecimento profundo que a humanidade, através desses seres que marcaram a história, trouxeram para nós. É como um filho, por exemplo, que não ouve o pai ou a mãe, é como uma criança que não ouve um adulto que tem muita experiência, que tem as suas vivências, e claro, uma pessoa que é ética e moral tem muito a nos transmitir, e quando a gente sabe ouvir essas pessoas, isso nos evita uma série de danos nas nossas vidas. Óbvio que temos que ter as nossas provas, mas é muito importante ter alguém para ouvir que tenha mais experiência e que nós tenhamos a humildade também de saber ouvir, saber escutar e fazer as nossas reflexões, não é, em função daquilo, e ter as nossas experiências. Então é algo que cabe para a gente refletir, não é, José Roberto? Porque no mundo de hoje a gente perdeu, de um modo geral, a gente tem perdido, né, essa capacidade de ouvir as pessoas que sabem mais e de seguir os seus conselhos. Haja visto o momento histórico em que estamos vivendo. Isso é uma prova evidente disso tudo. É o conselho mais inteligente para quem quer cair numa piscina, né, Danilo, e nadar que nem um peixe, é primeiro aprender a nadar, né? Até nisso nós somos muito práticos, né? Nisso nós somos muito, como é que se diz aí, né? Muito sagazes. Mas nós vivemos numa época em que o excessivo bombardeamento de informações, muitas desconectadas, né? Nos faz termos essa ideia de que só nós vivermos um dia após o outro que nós estamos nos tornando, digamos assim, mais expertos no que a vida quer nos dizer. E a gente vai perceber uma coincidência de muitas culturas, as culturas mais clássicas, como a tibetana, a indiana, a grega e a egípcia, que não. A vida tem muitos mistérios e muitos segredos que, se queremos nos relacionar de uma maneira intrínseca com ela, primeiro nós temos que aprender a teoria sobre o que é a vida, né? Quem sou eu e para onde no decorrer da minha existência, dos meus comportamentos, aonde isso tem que me conduzir, aonde isso tem que me levar. Né? E é realmente uma construção muito profunda. Melhor se a gente puder fazer uma faculdade disso. Mas é que hoje não existe faculdade que ensina sobre isso. Bom, se a gente puder fazer um curso aí sobre isso, né? Também não existem cursos, né? Mas é como você disse, né, Danilo, existem os grandes sábios que já se tornaram históricos e que, através dos seus conselhos, eles podem nos ajudar a conduzir em direção a essa visão e a essa reflexão, né? É como você coloca aí no começo do nosso podcast, não é uma verdade absoluta, mas é pelo menos uma base de trabalho para que a gente possa desenvolver o nosso próprio pensamento, né? Nós possamos nos aprofundar nisso, sentir a realidade disso. Nós somos assim, né, Danilo? Nós aceitamos verdades científicas que às vezes a gente nem compreende, a gente nem consegue ver na natureza. A proposta por exemplo, da filosofia, do estudo sistemático e metodológico da filosofia é isso, é nós irmos nos relacionando com conhecimentos, com sabedorias, com tradições que nós não conseguimos conceber. Conforme nós vamos caminhando, impulsionados, inspirados por esses conhecimentos, nós vamos tendo insights interiores que vão nos mostrando a sua realidade, a sua validade e a nossa necessidade deles. Agora, para encerrarmos essa nossa conversa do nosso podcast de hoje, eu gostaria que você falasse do sentido e finalidade do estudo da filosofia e quais os benefícios desse processo de vida, digamos assim. Perfeito, Danilo. Nós somos seres que vivemos no mundo de 3 dimensões. E o estudo da filosofia, ela pode nos auxiliar, porque vamos começar com uma questão assim, de estudo da história, né? E não é estudar bem a história, é estudar uma filosofia da história, onde nós vamos retirar do passado da nossa história humana aqueles principais exemplos que podem nos auxiliar com os seus conselhos, né? Eles também eram seres humanos e nós somos seres humanos.
Então, a filosofia pode nos ajudar, né, através desse estudo filosófico da história, para que a gente não tenha que perder tempo e muitas vezes quebrar as nossas expectativas, quebrar as nossas esperanças, porque só confiamos no erro e no acerto, né? Erramos uma vez, erramos duas vezes, erramos três vezes, eu vou desistir, não está dando certo. Ou eu erro hoje, acerto amanhã, depois quebro a cara novamente, depois as coisas dão errado, depois eu acabo me frustrando com as pessoas, né? É muito aleatório isso. Dá para fazer isso com método. Então, isso eu acho que é o primeiro grande trunfo de estudar filosofia de uma maneira sistemática, né? De uma maneira com método, com apostilas, com caderno, caneta, com pequenos professores à nossa frente, né? Uma outra vantagem, né, é que nós vamos aprendendo num ambiente de escola a convivermos, né, a nos respeitarmos, a exercitarmos esse nós, esse espírito de amizade, esse espírito de convivência, né? E conforme nós vamos nos exercitando nisso, nós vamos vivendo cada vez mais profundamente na nossa casa. Bom, nós já vivemos algo disso na nossa casa, né? Seja com o meu pai ou a minha mãe, ou com o meu filho, minha esposa, meu marido, o que seja. Mas é possível aprofundar a relação mesmo com os entes queridos que vivem conosco? Né? Então, uma escola nos dá um bom ambiente para que a gente exercite isso entre pessoas que estão unidas basicamente porque querem aprender isso, e depois a gente vai exercitando isso, vivenciando isso de uma maneira muito segura na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, junto com os nossos amigos, né? Junto com aqueles que não são tão afim ou tão nossos amigos assim, mas o que importa é o respeito, né? E em terceiro lugar, o que nós podemos lograr aí com um estudo nesse nível da filosofia é sentir que nós estamos nos desenvolvendo como seres humanos, né? Estamos desenvolvendo valores que são próprios e apropriados para os seres humanos. É bem sabido que nós temos uma parte que é instintiva, animalesca, mas também é muito sabido, né, que nós temos um potencial de crescimento. Gosto muito de uma imagem da professora Adélia, né, que ela diz que, como seres humanos, nós estamos numa escalada, numa montanha. Estamos exatamente na metade da montanha, né? Então existe uma grande altura que nos separa do chão e existe uma grande altura que nos separa do topo. Então não é uma posição de equilíbrio, né? É uma posição de equilíbrio instável. E precisamente o desenvolver forças, o desenvolver virtudes próprios da condição humana é que vai nos permitir, bom, porque agora ou você continua subindo ou você cai, né? Então é mais inteligente continuar subindo. Então é necessário termos uma sabedoria, um conhecimento e irmos alimentando no nosso próprio ser sentimentos, valores, percepções a respeito da vida, da natureza, do cosmos, do meu semelhante, que me ajude cada vez mais a ir tendo força nos meus bracinhos para ir subindo essa montanha. Então, esses são alguns elementos aí, né, Danilo, que eu trouxe, quis compartilhar com você e com o pessoal que nos ouve aí há já um bom tempo, o porquê o estudo da filosofia é interessante e nos ajuda a sermos melhores como seres humanos. Sem sombra de dúvida, José Roberto. Dessa maneira encerramos então esse nosso podcast de hoje. Agradeço novamente a sua presença e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Danilo. É um grande prazer compartilharmos alguma dessas ideias que não são nossas, né, mas que são desses filósofos aí que nós citamos o nome, tanto com você, meu amigo, como com todos os amigos que nos ouvem já faz um bom tempo. Igualmente, José Roberto. Bem, para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o curso de filosofia como a arte de viver, podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Sergei Prokofiev e chama-se Sinfonia número 6, Vivace.